Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite da semana acadêmica, né, do nosso início de segundo semestre, onde esse carinho, essa dedicação que a Estácio está tendo com os alunos, para que vocês, veteranos, conheçam, troquem informações com profissionais da área, né? Então, acho que essa é a grande pontapé inicial para esse nosso novo semestre, né? Então, a gente vai começar com todo o gás, né? E nada melhor do que a gente bater um papo com profissionais da área. Eu quero apresentar, e eu fico até nervoso para apresentar essa pessoa, né? Hoje é um grande amigo meu, mas mais que amigo, é meu mentor, é meu mestre. Eu sou muito fã dele, eu sou muito grato por tudo isso que eu posso colher hoje na minha vida profissional, porque ele é a pessoa que fez eu continuar a conhecer a área de pós-produção, né? E então eu quero apresentar o Alexandre Kise. O Alexandre Kise é um dos maiores especialistas de Photoshop da América Latina, é Adobe Certified Expert, né? Ele é diretor do grupo Photopro. Na sua formação, ele tem na área de tratamento de imagens cursos e treinamentos feitos com grandes nomes internacionais, como Scott Kelly, Jack Davis, que é um grande amigo do Alê, né? O Jack Davis. Exatamente. Bruce Fraser, Dan Margulis, que eu também tive a oportunidade de conhecê-lo, fazer um curso com ele. A gente estava em Vegas juntos. Então, assim, entre outros profissionais super reconhecidos no mundo, nós estamos falando do Brasil. E desde 2004, o Alê e sua equipe organizam o maior evento de Photoshop da América Latina, que é o Photoshop Conference, né? Além disso, você faz parte, né, há 15 anos já. É uma honra, viu? Uma honra. Então, o Alê, ele é um dos grandes nomes do Photoshop na América Latina. E ele ministra cursos e consultorias, além de ser um consultor premium da Adobe, né? Então, quando há um evento e a gente precisa chamar o especialista na área de Photoshop, quem é o Alexandre Kise? Então, gostaria que vocês conhecessem um pouquinho do trabalho dele. Depois, se vocês puderem acessar, vocês sabem que eu sempre disponibilizo isso em aulas, mas eu vou disponibilizar o endereço, né, fotopro.com.br, inclusive as lives que eu vivo divulgando, né, as lives do Ale Kise Live e seus cursos, né? Então, eu quero deixar o espaço agora para que esse grande amigo e profissional apresente um pouquinho das possibilidades, das inúmeras possibilidades que o Photoshop pode nos trazer. Então, Ale, seja bem-vindo. A Estácio agradece o seu tempo, que eu sei que não é fácil, né, para que você esteja aqui com a gente. Fique à vontade, meu amigo. Ok, então boa noite a todos. Primeiro quero começar agradecendo esse convite especial que o Cauê fez, a Estácio. Poxa, para mim é uma honra estar aqui. Eu até falei para o Cauê que ele nem convida, ele só comunica para mim, assim, de tanta admiração e amizade que nós temos hoje, e tá ao lado, né, dele, do Léo, da Cris, né, do Grupo Luz, que vocês conhecem tão bem, é algo muito especial. E, além disso, quando a gente estende, né, todo esse conhecimento para pessoas que estão entrando na área, eu acho que torna mais rica ainda essa oportunidade, que é uma maneira da gente compartilhar experiências, compartilhar histórias, e no nosso caso hoje, compartilhar imagens, principalmente quando a gente pensa que hoje é o dia da fotografia. Então, a todos os fotógrafos, meus parabéns, né, que a gente possa continuar produzindo imagens incríveis nas suas mais diversas áreas, né? Porque quando a gente pensa em imagem, ela é vital, né, dentro do processo de comunicação, para relatar alguma coisa, para proporcionar uma informação de qualidade, um diferencial, um ponto de vista diferente, provocar um desejo. Então, a gente tem a imagem sendo um pilar essencial dentro desse processo. E claro que junto com ele, inevitavelmente, a gente acaba tendo o Photoshop trabalhando, né? O Photoshop que no começo, acho que o Cauê talvez tenha passado uma experiência semelhante a essa, tal, mas no começo o pessoal falava assim, peraí, como assim? A fotografia virou digital? Como assim agora tem o Photoshop? Né? Até uma certa polêmica, será que uma coisa vai acabar com a outra? Eu acho que normalmente quando a gente tem essas novas tecnologias chegando, existe um primeiro momento que é o medo, é o receio, é a zona de conforto.
e de repente foi descoberto que, peraí, o Photoshop hoje é um super aliado da fotografia, e ele permite que você vá além. Por exemplo, o Grupo Luz tem um conceito de imagens híbridas que é maravilhoso, que é justamente você poder transformar grandes ideias, grandes conceitos em imagens que provoquem a reflexão, em imagens que estimulem as pessoas, em imagens que tragam prazer, em imagens que emocionem. E esse é o grande valor que a gente tem aqui hoje. E o meu papel é justamente mostrar um pouquinho de como começa essa diversão dentro do Photoshop para todos vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, então, Cauê, às vezes se eu ficar aí sem ver alguma coisa, por favor, me dá esse suporte e Pode deixar. vai trabalhando juntos aqui. Né? Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Então, o objetivo hoje é justamente falar sobre o Photoshop e suas inúmeras possibilidades, né? Então, como o Cauê comentou, meu nome é Alexandre Kise, sou idealizador e palestrante do Photoshop Conference, diretor do grupo Photopro, trabalho com Photoshop, com Lightroom, me divirto na parte de fotografia, mais em termos de conhecimento, design, fusões, mas eu diria que, essencialmente, eu sou um apaixonado por Photoshop, tenho uma vida dedicada dentro desse aplicativo, mas mais do que isso, na produção de imagens. Vocês vão me encontrar sempre ali, ó, Alequise, não tem o que errar, né? E como o Cauê já colocou aqui, dentro do fotopro.com.br, vocês acham todo esse material. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre novidades, que é o objetivo que a gente vai fazer aqui hoje, né, dentro dessas possibilidades, e depois disso vou fazer essa migração para a gente falar um pouquinho mais de um processo de fusão, entrar numa imagem, porque a ideia é justamente isso, provocar o desejo. E quando a gente pensa em imagens, uma coisa que eu quero primeiro deixar claro, qualquer um de vocês pode chegar e alcançar um grande cliente. Por exemplo, no caso do Photoshop, nessa versão 2021, o artista da vez é um cara chamado Ted Shin. E daí, esse Ted, ele foi encontrado no Behance a partir de um projeto pessoal. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, e aí, faço projetos pessoais ou não? Vou brigar, às vezes, para um cliente? Cara, primeira coisa que eu quero deixar claro, você é seu melhor cliente. Tenha um ótimo portfólio, entre com tudo dentro desse processo, você vai ver que o retorno vai ser incrível. Photoshop tem uma série de versões diferentes, inclusive hoje foi soltada uma versão nova e tudo mais. Então, você vai ver que tem algumas coisas como ícones arredondados, algumas coisas diferentes, e até uma coisa legal, para quem gosta dessa parte mais nerd do processo, eu sou um deles, não vou mentir, todo Photoshop tem um codinome. Então, o codinome do CC 2021 é 7pi, né? Então, se você multiplicar pi por 7 vai dar 21,99, ou seja, quase 22, porque a gente está falando da 22ª versão do aplicativo. Então, até aí a gente entende qual é o objetivo e por onde veio esse código. Vocês vão perceber que, muitas vezes, o Photoshop começa em coisas muito simples, como, por exemplo, a interface de um novo documento está mais rápida. A gente tem isso acontecendo inúmeras vezes dentro do aplicativo. Coisas que são muito, muito pequenas, e a gente vê o aplicativo evoluindo mais do que a gente tem inicialmente, como um conceito de imagem ou de um aplicativo que você simplesmente usa, mas ele evoluindo para uma área onde você fala, cara, hoje ele tem uma plataforma incrível por trás, que são os documentos nas nuvens. Então eu posso salvar documentos, interagir e tudo mais. E é o que eu vou começar a mostrar para vocês a partir de agora. Então, por exemplo, quando eu entro dentro do Photoshop, para quem já trabalha há algum tempo, algumas coisas simples são, cara, eu peço um novo documento, a tela explode. Então você fala assim, tá, mas não é o que deveria fazer? Sim, mas antigamente tinha um delay diferente. Da mesma forma que hoje, se eu quero, por exemplo, abrir qualquer imagem e falar, olha, eu queria salvar esse documento, e eu venho nessa opção do Save As, por exemplo, eu posso determinar que eu quero salvar isso na nuvem. E daí você vai falar assim, tá, Lê, mas eu vou até chamar nuvens na nuvem. E é bem óbvio. Você vai falar, tá, mas isso já não era uma coisa comum? Eu não posso colocar, por exemplo, num Dropbox, eu não posso colocar num e-transfer? Pode. Mas hoje, dentro do serviço que a gente tem disponível na Adobe, onde, como eu falei, mais do que um aplicativo, a gente tem uma série de soluções, eu posso chegar aqui e já salvar esse documento na nuvem automaticamente. Você vai perceber que ele muda o seu ícone, o que é muito legal. E além disso,
a gente começa a ter alguns outros benefícios, como, por exemplo, de dentro da interface do meu Photoshop, eu posso descobrir quais são os documentos que estão na nuvem, e se eu preciso, por exemplo, fazer um trabalho compartilhado com o Cauê, eu posso pegar esse documento e automaticamente mandar para o Cauê. Eu não preciso mais subir para um sistema como o eTransfer, um Dropbox e assim por diante. Eu posso diretamente daqui fazer essa ligação com o Cauê. Então, a gente começa a mudar essa maneira de trabalhar com o aplicativo. É claro que essa mudança, ela vai tendo um impacto em outras áreas também, quando a gente começa a pegar. A gente vê que hoje eu tenho um Photoshop disponível para um iPad, que tem o mesmo poder que tem um computador, por exemplo, em termos de ferramenta. A gente começa a ver um segundo movimento, que é a transferência computacional, né, do que a gente tem do equipamento hardware para a nuvem, e começando a ver aplicativos, como, por exemplo, a gente pega um celular, hoje ele pode fazer uma série de coisas diferentes. Agora, a inteligência também é outro ponto extremamente forte dentro do aplicativo. E a gente começa a ver coisas como, por exemplo, uma ferramenta que começou no Photoshop há um tempo atrás, como o Content Aware, ele começa a explorar novas possibilidades e ampliar a sua quantidade de recursos. Então, por exemplo, quando a gente entra dentro de uma ferramenta como o Content Aware e você precisa tirar alguma coisa do aplicativo, poxa, tradicionalmente eu tenho uma foto super bonita e daí você fala assim, tá, mas quando eu vou selecionando uma área, por exemplo, eu poderia entrar no menu Edit, falar que eu quero usar um preenchimento, e em cima desse preenchimento eu posso usar o Content Aware, que nada mais é do que uma ferramenta que se chama preenchimento sensível ao conteúdo. Clico em OK, ele vai lá, ó, e ele já elimina aquela informação que estava lá, automaticamente. Então, pode ver, é algo muito fácil, muito rápido de fazer. E o Content Aware, quando a gente começa a pegar essa história de evolução que vai tendo dentro do aplicativo, ele serve para N coisas diferentes. Como, por exemplo, eu poderia pegar uma ferramenta como eu tenho aqui de Healing Brush, ou Spot Healing, né, que ela faz justamente esse pincel de recuperação, e ele já tem o Content Aware colocado aqui na parte superior. Então, isso significa que se eu preciso apagar, por exemplo, alguma coisa dentro da imagem, como um fio que está sendo colocado, eu simplesmente passo na imagem e ele vai começar a apagar essa informação para mim, trazendo as áreas, e daí eu vou falando, ó, tira o fio para cá, tira mais para lá, até que eu chego a um ponto e falo, cara, quer saber? Vamos fazer isso de forma mais rápida. Ou seja, eu vou selecionar a área que eu preciso, e daí, mais uma vez, pelo menu Edit, entro na parte de preenchimento e falo para ele que eu quero usar o Content Aware. Ele já vai fazer esse ajuste, porque ó, sobrou uma falhazinha. E aqui que eu quero entrar com uma outra parte. Quando você tem esse processo, você pode ou fazer o ajuste fino ali, seria uma alternativa, ou utilizar uma nova área de trabalho, que nesse caso aqui se chama Content Aware Fill. Então, quando eu entro no Content Aware Fill, o que, que ele faz? Ele tem um mecanismo, e o que é uma coisa muito louca, eu estou utilizando o mesmo Content Aware, mas agora dentro do que a gente chama de área de trabalho. E notem que o resultado ficou infinitamente melhor. Então, essas são as evoluções que vão acontecendo no aplicativo. E uma coisa muito maluca, e eu tenho certeza que o Cauê vivencia isso tanto quanto eu, às vezes tem uma nova versão que chega no mercado e as pessoas falam assim, tá, mas eu não vi muita diferença da versão 1 para a versão 2 ou da versão anterior para essa nova versão. Porque, por exemplo, quando a gente fala, tem um novo mecanismo de Content Aware, você fala, sim, mas eu conheço o Content Aware. Mas agora notem que ele fez o ajuste e já entregou o ajuste dentro de uma camada. E tudo isso aconteceu através de um único clique e através de uma nova área de trabalho, que é justamente essa área chamada Content Aware Fill. Então, notem, algumas modificações, elas vão começar a acontecer dentro do aplicativo a nível de processamento. E o que para mim chama muita atenção, principalmente quando eu abro uma imagem como essa, que é, eu posso começar falando assim, ó, tem uma imagem bonita, mas eu queria apagar esse bueiro que está aqui embaixo, por exemplo. Ó, eu vou entrar no menu Edit, vou descer até o Content Aware nesse momento, e daí ele foi lá, ó, ele já removeu automaticamente. Pode ver que a imagem está perfeita. Se eu gostei do resultado, eu mando fazer a aplicação. E dentro do próprio comando, se eu quiser mexer em alguma outra área, por exemplo, quero tirar essa plaquinha que eu tenho aqui em cima. Vou pegar minha ferramenta de seleção, vou selecionar, e daí vocês vão perceber que eu estou fazendo aqui um caminho de rato. Porque o olho identifica muito facilmente coisas na horizontal e na vertical. Se eu faço algo quadradinho, um abraço. Se eu faço desse jeito, ó, já coloquei o ajuste. Olha como a gente já ficou com tudo perfeito.
Qual que é o legal? Quando eu clico em OK, cada uma das vezes que eu cliquei em Apply, por exemplo, você vai perceber que ele fez o quê? Ele colocou uma camada nova, essa camada ele já fez o ajuste. Então, isso significa que o Photoshop cada vez mais vem trabalhando com essa parte de inteligência dentro do aplicativo. Isso acontece através de um filtro chamado Sensei, onde ele vai automatizando processos e ganhando cada vez mais produtividade, o que faz uma diferença gigantesca quando a gente está trabalhando dentro desse fluxo, né? Então, a gente começa a ganhar agilidade, porque é o Photoshop quem está trabalhando para a gente nesse momento, fazendo todos os ajustes que são necessários para que a gente consiga realmente ter uma produtividade extremamente alta nesse momento. Então, pode ver que eu começo a entrar no Content Aware, começo a explorar um pouco mais, e daí a gente vai entender uma outra etapa forte do aplicativo, por exemplo. Hoje, o aplicativo tem um recurso, pensando nessa evolução, né, que a gente está vendo aqui, chamado substituição de céu, ou Sky Replacement. Como é que ela funciona? Eu entro, por exemplo, no menu Edit, e eu tenho um carinha aqui chamado Sky Replacement, ou substituição do céu. Ou até mesmo pela ferramenta de seleção, eu tenho uma área chamada Select Sky. Quando eu entro no Select Sky, eu falo para ele, Photoshop, seleciona o céu, você vai ver, está pronto, não precisa fazer nada. Ou seja, agora eu teria que escolher basicamente um novo céu. Então eu posso chegar aqui em qualquer uma dessas minhas imagens, copiar essa imagem, venho aqui dentro e falo assim, Photoshop, eu quero colar ela dentro dessa área selecionada. E ele automaticamente cola essa informação, e daí é uma questão só de posicionar onde eu quero o novo céu, e a minha imagem está prontinha, tem um céu com mais expressão, com mais nuvens. E o que é interessante, olha a transição que eu tenho aqui quando eu coloco na árvore, antes e depois. Ele absorve um pouquinho da árvore. Então não é uma seleção que fica completamente dura nesse momento. Ela tem a sua difusão, ela tem a sua transição de cores. Eu consigo fazer esse ajuste de forma plena dentro do Photoshop. E o que é mais legal, quem trabalha mais tempo no Photoshop normalmente tem uma preocupação que é o quê? Tudo que é muito automático no Photoshop, você fala, o resultado não vai ficar bom. E isso tem mudado agora com essas novas versões, não com essa versão específica, mas com algumas versões que a gente tem aqui. Porque o aplicativo vem ganhando cada vez mais inteligência, e daí você vai perceber que dentro desse processo, mais uma imagem. Tá vendo? O que eu tinha feito? Tinha entrado no menu de seleção e falou, seleciona o céu. Ele foi lá e fez a seleção. Mas eu poderia entrar mais longe, por exemplo, e falar que eu quero usar a substituição direto. Então, ele tem um comando chamado Sky Replacement, que agora ele faz a seleção, e ele já tem dentro dele, notem, vários modelos diferentes de céu, aonde eu posso colocar a imagem. Além de escolher esse modelo de céu que eu quero, ele ainda tem uma partezinha onde se chama Sky Adjustment, ou seja, ajustes do céu. Eu quero temperar um pouquinho mais esse céu, colocar um pouquinho mais amarelado ou mais azulado. Então, dependendo de como eu quero que a imagem entre, eu posso colocar com mais brilho, menos brilho, para ir acomodando e fazendo com que essa imagem colada tenha mais conforto. Além disso, eu posso fazer um ajuste em cima do foreground, que é a imagem que eu tenho por baixo. Olha lá, a imagem entrando, antes e depois, fazendo um ajuste de cores. E o mais interessante, a hora que eu clico em OK, ele me entrega uma estrutura super bem montada. Como se eu tivesse, por exemplo, um profissional trabalhando por mim nesse momento. Então, notem, quais são os ajustes que ele colocou? Ele colocou o céu, depois disso ele colocou a partezinha de cores, o brilho que eu tinha pedido, colocou um desfoquezinho com as imagens e ajustou a cor de fundo. Então, tudo isso sendo feito de forma automática, de forma editável, e claro, aqui, quem está começando essa jogada sou eu que começo essa brincadeira. Pode ver, mesmo numa imagem como essa que a gente está vendo, quando eu entro no Sky Replacement e vou fazendo esse tipo de alteração, eu posso ir escolhendo, por exemplo, as mais diversas opções. Um céu azul, mas o Photoshop já tem também um pôr do sol diferenciado aqui, agora já encaixou. Isso daqui, inclusive, vem na própria Adobe. Eu poderia ter uma configuração minha, como eu tenho aqui, Adobe Max, Alley Sky, eu tenho várias configurações diferentes que são inseridas.
Quando eu coloco esse céu, eu ainda posso chegar e falar, tá, mas vamos fazer o flip? Peraí, deixa eu só... Ok. Coloquei aqui, eu já tenho essa informação inserida, fiz o flip. O que ele fez? Ele inverteu a posição do céu, achei que ficou mais interessante. Como eu falei, posso temperar um pouquinho mais, colocando o amarelo nesse momento. Posso ir brincando as informações de cores. Vou dar o OK. Ele gera a minha imagem. Mas é claro que, nesse momento, o profissional é quem tem que falar alto. Então, o que eu falo com isso? Pô, eu quero um acabamento um pouco melhor. Eu vou fazer o quê? Vou usar uma tecla de atalho chamada Tudo-E, onde eu vou criar uma nova camada. E agora eu vou pensar um pouquinho na parte de ambientação. Existe um filtro no Photoshop que se chama Gaussian Blur, que o Cauê vai concordar comigo que é o melhor filtro do mundo, né, Cauê? Então é importante, já que vocês estão entrando no mercado, que vocês tenham a certeza que se vocês precisarem de um bom filtro, cara, o Gaussian é o cara, porque olha como ele resolve a imagem. Você fala, pô, Ale, mas como assim? Ele desfocou o negócio todo. Sim, mas quando eu desfoco o negócio todo, eu tenho o que a gente chama de mood. Eu tenho o humor da imagem, eu tenho a transição tonal dela. E agora essa é a imagem. Quando eu troco o Blend Mode, por exemplo, eu coloco alguma coisa como Soft Light, olha aqui que ele vai fazer. Ele vai criar uma imagem que foi mais abraçada. Ele tem toda essa transição tonal. E por último, se eu pego ainda e falo assim, eu vou pegar esse tom mais amarelado, e venho com uma opacidade baixinha e começo a jogar ele aqui embaixo, olha essa transição que eu estou criando para o céu. Para que todo mundo trabalhe em cima de uma mesma cor, de uma mesma informação. Então, quando a gente pensa na imagem original, que era essa daqui, ó, eu tenho uma outra imagem com uma composição completamente diferente, aonde a agilidade que o aplicativo permitiu foi tremenda nesse momento, para que a gente consiga agregar cada vez mais valor dentro do processo. Tranquilo até aqui? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição, o Cauê está me dando essa força, já que eu não consigo ver se alguém levantou a mão, alguma coisa assim. Pode deixar, Lê, tô aqui. E, turma, se vocês quiserem levantar a mão, fiquem à vontade, tá bom? Beleza, então vamos em frente aqui. Então vocês vão perceber que nessa primeira etapa, que o Photoshop vem ficando cada vez mais automático. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente começou uma brincadeira no Content Aware Fill. Nós fomos para um outro conceito, que era justamente um conceito onde eu comecei a trabalhar com Sky Replacement. Tem uma outra informação que é super poderosa também, e é um processo que eu estou denominando de seleção inteligente dentro do Photoshop, aonde eu posso utilizar o Remove Background, eu posso utilizar o Select Subject, eu posso utilizar novas ferramentas para selecionar objetos, e dessa maneira conseguir uma automação dentro do fluxo como nunca visto até aqui dentro do aplicativo. Então vamos lá, vamos entender essa brincadeira agora de novo dentro do Photoshop. Então, voltei para a minha imagem, vou pegar e vou para a pastinha anterior que eu estava, onde eu tenho algumas fotos. E, por exemplo, um trabalho muito comum na fotografia, muitas vezes, é você trabalhar com o estilo do produto. E que, nesse momento de pandemia, foi acelerado brutalmente, porque a gente viu uma evolução do e-commerce acontecendo nos últimos anos. Muitos falam que o que a gente vivenciou no último ano, pelo ritmo tradicional, teria acontecido em 5 a 7 anos. Então, hoje, preparar uma boa imagem para o e-commerce é o que faz toda a diferença. Então, se eu quero colocar um fundo branco atrás dessa imagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar ela. Então, aqui, todo mundo acho que já deve conhecer as ferramentas de PET, carimbinho, lacinho e tudo mais. Porém, lembra que eu falei que o Photoshop está cada vez mais automático, cada vez mais dinâmico? Então, por exemplo, o que ele tem? A primeira opção que a gente vai ver, ele tem algumas ferramentas, como, por exemplo, se eu entro nas ferramentas inteligentes, como Varinha Mágica ou Quick Selection, ele tem uma opção chamada Select Subject, que se chama Selecionar Assunto. Quando eu clico nessa opção de Select Subject, ele automaticamente fez o quê? Ele identificou que tem o boné dentro da imagem e já selecionou ele automaticamente. A partir daí, ó, coloco uma máscara, uma nova camada, coloco fundo branco, já estou com o meu objeto recortado. Automático. Então, notem, o que eu fiz? Selecionei a ferramenta de Quick Selection e cliquei no Select Subject. E daí a pergunta é, mas isso pode ser mais rápido? Pode ser mais eficiente?
E o que eu quero deixar com vocês aqui é, sim, isso pode ser mais rápido e pode ser mais eficiente. Por quê? Porque agora eu tenho um painel junto no Photoshop que é um painel de propriedades. E esse painel de propriedades que a gente tem aqui é um painel que a gente chama de painel mutante, porque ele vai se transformando nesse momento. Então, opa, tem alguma coisa aí, Cauê? Tá tudo certo? Não, eu já mutei um microfone que escapou aqui. Tá bom, valeu. Desculpa parar no meio. Então vamos lá. Então, esse painel de propriedades, que é um painel mutante, você vai perceber que quando eu tenho um layer, que eu transformo ele em layer 0, uma camada 0, ele aparece um carinha chamado Remove Background, que nada mais é do que um processo chamado Quick Actions, ou ações rápidas. Então, quando eu peço esse Remove Background, ele automaticamente já selecionou o assunto, colocou o processo como uma área selecionada e deixou certinho. Notem, extremamente rápido. Tudo bem, se a gente for analisar a qualidade da seleção, a 100%, está perfeito. Se eu olho e coloco um fundo branco, putz, ainda está legal. Se eu amplio um pouco mais, talvez vocês vão falar assim, pô, mas ficou meio que um caminho de rato aqui, né? Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje estamos aqui com o mestre Cauê, né, galera? Cauê é o cara que domina esse processo de imagens e tudo mais. Então, se ele vê um recorte desse jeito, inevitavelmente ele deve estar tremendo, se coçando, falando, nossa, mas não pode ficar assim e tudo mais. E é justamente aí que eu posso fazer o quê? Trabalhar a máscara. A imagem como um todo ficou legal, mas justamente nessa parte do boné, ele acabou ficando meia boca. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e falar, não, então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar esse caminho de rato. Porque o processo é muito simples. Primeiro porque ele vai começar utilizando quem? Tá, o que eu apresentei para vocês agora? Melhor filtro do mundo, não foi? Então, se eu entro, por exemplo, no menu de filtro e falo para o Photoshop, Photoshop, quero fazer um desfoque aqui, não pode ser tão alto. Se eu desfocar 1, eu estou disfarçando um tiquinho. Se eu desfocar 10, opa, eu desfoquei muito mais. Nesse caso aqui, eu vou um pouquinho além, vou fazer com 15. Por que eu vou fazer um valor um pouco mais alto? Porque ainda com 2, com 3 ou com 4, tá vendo que ainda eu tenho um caminho de rato? Não sei quantos de vocês trabalham com Photoshop, mas assim, quem já trabalha tem essa experiência, já consegue ver isso. Ó, coloquei 16. Daí você deve estar pensando assim, cara, ele surtou agora, né? Porque o que acontece? Ele tinha um caminho de rato, agora ele não tem mais, mas também ele não tem mais nem a aba do boné. Toda a máscara faz parte de uma imagem. Ele pode ver, branco seleciona, preto não seleciona. Então é uma área que ele está identificando o que o aplicativo vai fazer. Eu desfoquei essa transição. O que eu preciso é trazer nitidez para ela. Como isso é uma imagem, uma ferramenta de nitidez muito eficiente, qual que é? Levels. Se eu pegar o Levels e começar a falar assim, ó, eu quero que o branco fique mais branco, e eu quero que o preto fique mais preto, o que eu fiz aqui? Eu ajustei a minha imagem para que ela fique exatamente no tamanho. Tive o cuidado de ampliar a minha área para saber que eu fiz o ajuste exatamente no mesmo ponto. Porque se eu fizesse mais para cá, olha o que ia acontecer, eu não ia ter o alinhamento perfeito. Veio nesse alinhamento, tanto de um lado como do outro. Pronto, minha imagem está perfeita. Talvez uma espessura um tiquinho menor, agora ficou incrível. Clico em OK, volto a 100%, amplio a imagem na parte de baixo. Não tem mais caminho de rato aqui, né? E aí isso foi feito utilizando o quê? 2 comandos. 1, 2, eu já tenho o processo certo. Quando eu volto para a minha imagem, quem é que está lá? Boné recortado, todo certinho, sem nenhum tipo de problema. Então, não. Diga lá. Olha, você tá de sacanagem, cara. Que aula é essa, meu? Que é isso? É show isso aqui, né? Nossa, que ciência que você fez agora aí, cara. Parabéns. Meu Valeu. Deus. Nossa. Isso aqui é bem legal. Isso é bem legal. E o que é joia, Cauê, pode ver, a gente está usando conceitos, tirando a parte automática, que eles vêm do Photoshop 3, por exemplo, do Photoshop 2, do Photoshop 1. Então, por isso que uma das mensagens que eu quero deixar aqui é assim, a gente tem que estar sempre antenado com as novidades do aplicativo. Mas, ao mesmo tempo, nunca podemos esquecer que existem uma série de conceitos e fundamentos que foram essenciais para trazer essa evolução. E que quando você conhece isso,
faz toda a diferença. Afinal de contas, uma coisa que eu venho defendendo há um tempo é o Photoshop nada mais é do que uma ferramenta que nada faz se não tiver um profissional preparado por trás. Então, nota, peguei uma imagem também complicadinha. O que eu faço? Ó, destravei ela dentro desse ponto. Se eu venho na parte de propriedades, eu falo para ele, olha, remove o background. Puf, tá pronto. Será que isso ficou bom? Posso entrar no Select Subject, né? Ou seja, ele seleciona um assunto, ou até mesmo posso falar para ele o seguinte, falar, não, Photoshop, o que eu quero fazer a partir de agora é entrar no Selection Mask. Eu quero visualizar isso com um novo fundo, como se fosse aquela característica do chroma key. E daí eu consigo identificar coisas do tipo, opa, deu problema aqui, olha. O que eu faço? Um único clique, pronto, está selecionado, ó, ficou até maior do que eu queria. Olha lá. Ajustezinho fácil, está prontinho. Venho para baixo, aqui embaixo, olha lá. Um detalhezinho aqui, perfeito também. Ó, já que eu vi que estava de um lado, tirei do outro, perfeito. Tudo isso daqui resolvido, eu falo, Photoshop, tá, só liberar. Ó. Minha máscara já foi corrigida, meu processo está pronto. Então, eu tenho uma imagem recortada perfeitamente. Se ela precisa ser inserida dentro de um e-commerce, que o padrão hoje é com fundo branco, o fundo branco já está inserido, vou ganhando automação. Então, notem que a gente vai evoluindo dentro desse processo, desde que a gente compreenda exatamente como o aplicativo trabalha, quais são as variáveis que ele tem. E daí eu vou começar a fazer uma outra brincadeira aqui. Vou selecionar 2 produtos. Vou chegar em cima desses produtos e vou falar, Photoshop, vamos fazer o seguinte, carrega esses caras como sendo layers. Então eu estou no Bridge, que é o aplicativo que acompanha o Photoshop. Deixa eu até resetar minha configuração aqui. E vamos imaginar que meu cliente pediu para que eu fizesse uma arte das 2 calças, uma do lado da outra. Tá, simples. Eu vou posicionar no lugar que eu quero. E aí, pelo menu de imagem, eu falo para ele revelar as áreas. Então ele foi lá e revelou. Estou vendo as 2 calças. Porém, a gente vê que tem uma transição meia boca aqui no cantinho, né? Então, cara, sem problemas. O que a gente pode fazer aqui? Pô, tem gente que colocaria aqui uma máscara e começaria a ficar pintando essa máscara, tudo certinho, para esconder. E daí ele mostra uma área, depois ele mostra a outra. Eu vou colocar 100%, mas aí ficou uma mancha. Cara, o caos. Photoshop tem automação. Lembra que eu falei? Domine a ferramenta, né? Se eu seleciono as 2 camadas, eu posso entrar no menu Edit e falar, Photoshop, você tem um recurso chamado Auto Blend. Então, o blend nada mais é do que a mescla, a combinação, onde eu posso fazer esse blend automático, ou seja, eu quero a continuidade de uma imagem para outra. Quando eu clico em OK, ele vai fazer a análise e vai falar, beleza, já juntei uma imagem na outra, era isso que você queria? É, só que eu preciso só da calça. Ó, legal. Então, se eu venho aqui na parte de seleção, eu tenho uma ferramenta nova chamada Object Selection Tool. Cara, o que é legal dessa ferramenta? Que ela pode trabalhar como lacinho ou como retângulo. Então, imagine o seguinte, se eu só selecionar do lado da calça e falar, ó, seleciona essa calça, Photoshop, ele vai falar, tá bom, o que você quer, a calça mesmo? Beleza, deixa eu analisar a imagem e já te falo o que eu te entrego. Então, pode ver, ele está processando, tá, selecionou a calça. Eu posso chegar aqui do outro lado e falar, então, e a outra calça? Você também pode fazer? Tá, eu posso também selecionar, e notem que agora ele selecionou as 2 calças para mim, automaticamente, onde a dificuldade que eu tive foi fazer um quadradinho do lado da calça. A partir daí, ó, dou um Ctrl J, já tem as calças selecionadas, poderia tirar os cabides, poderia usar o Content Aware para eliminar cabide, N possibilidades diferentes. Então, a gente vai notando que o Photoshop, cada vez mais, trabalhando nesse sistema de automação, olha lá, eu tenho toda a estrutura perfeita. E vocês não estão me vendo ampliar a imagem, recortar a imagem, mas, ao mesmo tempo, quando eu coloco a 100%, a estrutura está toda lá. O que vocês estão vendo aqui é a automação do Photoshop. E eu sou um cara que usa o Photoshop há mais tempo, assim como o Cauê, né? E no passado, quando a gente falava de uma varinha mágica, tinha até um certo preconceito. A gente chamava, por exemplo, de varinha trágica, por exemplo, porque era tão ruim o resultado, ficava pixelizado, quebrado e tal. E hoje, cara, olha lá, transição certinha,
todo esse processo de construção da imagem acontecendo de forma plena. Então, eu gosto muito de pensar em automação, principalmente porque a gente está vivendo um mundo onde a velocidade ela é cada vez mais alta. A quantidade de trabalhos chama uma atenção. Porém, trabalho ruim não vende, trabalho ruim não impacta. Ele pode chocar, mas ele não impacta, ele não emplaca, ele não vai para frente. Então, fiquem muito atentos quando a gente estiver trabalhando em cima desse processo, né? Vamos lá, vamos voltar para o nosso fluxo. A gente falou de seleção inteligente. Na sequência disso, o que eu poderia fazer? Poxa, eu poderia mostrar alguma coisa de distorção, como um ARP, por exemplo, que é um outro comando assim super poderoso dentro do aplicativo. Inclusive ontem, putz, eu estava com uma turma maravilhosa, a gente estava falando sobre sombra, Cauê, eu fiz cada coisa no ARP sensacional, né? Então, assim, o ARP poderia ser usado de várias formas diferentes. Imagina o seguinte, estou trabalhando com e-commerce. A gente já conversou agora que eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter feito uma seleção. Agora, se eu estou com preguiça de fazer a seleção, eu falo, Photoshop, faz a seleção do assunto para mim. Ele automaticamente foi lá e selecionou a camiseta. Ctrl J, novo fundo, coloco a cor branca, venho na imagem de novo, e se eu entro no ARP, que é justamente esse comandinho que eu tenho de transformação livre, o que ele permite fazer? Eu queria pegar essa camiseta e colocar como se ela fosse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Eu quero pegar a camiseta e começar a brincar ela na lateral da camiseta para fazer uma distorção mais livre em cima dela, ou mesmo aqui no cantinho e tudo mais. Então, eu posso mesclar e mover essa condição do produto para fazer um ajuste fino. E uma vez que ele fez isso, nota, aquilo que era uma camiseta caindo, ficando afinada aqui na parte de baixo, eu consegui colocar um produto melhor definido, encaixado certinho, corrigir distorções, corrigir a parte ótica de forma muito simples. Mas é um comando que vem ganhando mais informação. Pode ver, eu posso pegar a minha imagem, vou até converter para um objeto inteligente, onde dentro dessa estrutura de Smart Object, por exemplo, eu posso novamente entrar nesse comando de distorção como warp. E uma vez que a gente tem esse comando de warp definido, eu posso trazer grids diferentes e falar assim, eu quero colocar um ponto, por exemplo, aqui no meu pescoço, eu quero pegar aqui um outro ponto e colocar aqui na cabeça, num lugar como esse aqui. E daí, conforme eu vou abrindo essa imagem, você vai perceber que eu posso fazer brincadeiras onde ele começa a transformar o que era inicialmente uma foto até numa característica mais focada e que leva mais à caricatura. Vamos trazer para cá. Aí, ó. Putz, uma vez eu recebi com uma coisa, uma pessoa falou assim, nossa, esse ali é um cabeção, crânio. Você lembra do Paulinho de Santos, Cauê? Ele era uma figura, ele sempre falava assim, ei, cabeção, não sei o quê, né? Daí, assim, eu faço isso aqui, eu sempre lembro dele, cara, gente boa demais. Acho que é um dos presentes que a gente tem nessa vida, é conhecer pessoas boas, assim, né? Então, pode ver, ó, fiz toda essa brincadeira. Peraí, deixa eu colocar eu com mais testa, mais olhos, tal. Posso ainda rotacionar, beleza, olha lá. Então, uma imagem ganha um perfil completamente diferente e o melhor de tudo, trabalho 100% editável. Então, existe uma máxima na publicidade que é assim, enquanto tem tempo, tem alteração. Não sei se você já ouviu falar disso, Cauê. Dizem que são lendas do mercado publicitário, né? Então, ou seja, faz esse, pode mudar um pouquinho para cá, pode mudar um pouquinho para lá. Se eu trabalho de forma editável, a hora que eu entro no ARP de novo, eu tenho a minha distorção lá e falo, opa, vamos trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, vamos mexer nos olhos, vamos mexer nessa postura, vamos colocar aqui certinho, pronto. Um novo ajuste em cima da imagem, pegando a informação que eu tinha de ajuste logo de cara, o que é muito legal. Vou aproveitar que eu estou dentro dessa imagem mesmo e falar para vocês o seguinte. Eu falei que o Photoshop vem com um nível de automação diferente e que ele vem colocando inteligência artificial. Existem 2 pontos diferentes de inteligência artificial. Um deles é o Sensei, que vai analisando e fazendo isso, que ele faz o remove background, uma série de coisas. E ele tem uma outra área, que ele se chama Neural Filters, que são os filtros neurais que a gente tem dentro do Photoshop.
Esses filtros neurais, eles têm uma tecnologia ainda mais aprimorada, que usa uma terminologia de aprendizado. Em inglês se chama machine learning. Então eu tenho um carinha aqui, por exemplo, que ele tem esse cara chamado Smart Portrait, que eu posso habilitar esse cara. Quando eu habilito, ele está pegando essa minha imagem, notem que ele já identificou. Então a primeira coisa que ele fez, puta, tem um cara bonito na foto. Ah, achou minha foto, ó, já foi lá e me selecionou. Não sei se ele vai selecionar a gente feia, mas eu vou testar com o Rodrigo depois, talvez, sei lá, né? Ó, que sacanagem, o Rodrigo nem tá aqui para se defender, cara. Pô, que dó, meu. Ai, coitado. Ai, ai. Mas, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar e falar assim, cara, e aí, adorei fazer isso. Então, se eu chegar aqui e falar que eu quero ter uma cara de felicidade, notem, o filtro está processando na nuvem, não é na minha máquina. E daí, a partir do momento que ele joga esse processamento, ele vai trazer essa informação para mim. Então, notem que eu estou pegando uma imagem desse tamanho, jogando na internet, transmitindo para vocês, a Adobe está processando, e ó, tô todo felizão. E daí aqui aconteceu aquilo que eu sempre falei, Cauê, para os clientes, que jamais dava para fazer, que é assim, dá para pôr a pessoa sorrindo? Além de mexer no lábio, ele pôs dente na boca, fala sério, né? Então, Ale, isso é coisa do demo, é cara. Né? sacanagem o que ele está fazendo aqui, né, cara? Ô, louco. Literalmente vai se transformar naquela coisa assim, não, é só usar o Photoshop, tá tudo bem, né? Agora, eu posso ficar triste também, porque se ele faz um resultado ruim, você falou, mas não é tão bom assim, tal, né? Ou a gente pode ficar surpreso com o resultado. Então, nota que ele está fazendo o quê? Ele fez um reconhecimento facial. Olha aí a diferença, ó. Ele levantou o semblante, galera. Então, ele está fazendo ajustes localizados na minha foto e devolvendo essa informação. Isso significa que aqueles anos que eu passei fazendo isso automaticamente, que iam me deixando cada vez mais velhinho. Então, nota, eles foram sumindo dessa estrutura que a gente tem. Isso significa que eu vou ter mais tempo para cuidar da saúde e ficar aquele cara mais jovial. Então, sei lá, em vez de se transformar no vovô do Photoshop, talvez aqui. O que está matando para mim é esse lábio vermelho, está muito romântico esse negócio. Então, assim, pensem da seguinte forma: o Neural Filter ainda é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, então ela tem os seus defeitos, mas se você pensar que ele está fazendo todo esse processo, utilizando a característica da internet, aonde eu posso, inclusive, chegar e falar assim, eu quero mudar a espessura do fio de cabelo, eu quero mudar, por exemplo, características aonde eu tenho o gaze, por exemplo, que é o olhar. Eu posso colocar o olhar mais para um lado, mais para o outro. Ele começa a entrar na foto e trazer esses dados e mudar, inclusive, a direção de iluminação que eu tenho dentro de uma imagem. Então, é muito brutal quando a gente pensa no nível de tecnologia que está envolvido em cima de um aplicativo como esse, o quanto ele vem alterando a informação, e a partir daí eu clico em OK, ele processa esse resultado e já me entrega em cima de uma máscara, falando, esse era o resultado que eu tinha, esse é o novo resultado, pode ver, mudou o cabelo, mudou algumas características, e aqui agora eu vou dar minha opinião pensando em trabalho profissional. Eu entendo que aqui a boca não é uma coisa que me chamou mais atenção e tudo mais, mas esse cabelo aqui eu usaria fácil em qualquer imagem que eu estivesse fazendo, porque o resultado, ó, ele entregou direitinho dentro desse fluxo, sem nenhum tipo de problema. E nota que eu posso ampliar mais a nossa imagem, tá impecável o resultado. Então, usem da tecnologia, aproveitem os recursos que a gente tem para conseguir ganhar mais tempo, para conseguir ganhar mais produtividade, para que a gente possa explorar o Photoshop de formas diferentes. Então, por isso que quando eu comecei o tema da palestra, e daí o Cauê até falou, Lê, mas e aí, por onde eu entro? Eu falo, cara, eu acho que Photoshop e suas inúmeras possibilidades é muito legal. Porque é justamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. A gente falou de converter as imagens para Smart Objects, a gente falou de automação na parte de recorte, a gente falou de filtros neurais, eu falei de seleção automática. Então, todo esse conjunto, ele vai agregando cada vez mais. Que, claro, o objetivo disso é que a gente consiga ir além. E daí trabalhar com fusões. E daí eu até comentei do Rodrigo, porque eu tenho um parceiro também tremendo, que é o Rodrigo de Magalhães, um super fotógrafo, né? E a gente fez um trabalho juntos. E a ideia aqui é provocar uma reflexão junto para vocês. A primeira coisa que vocês vão querer fazer, que é inevitável, é falar assim, cara, eu vou ter que achar um grande cliente para trabalhar. E eu vou provocar vocês o seguinte, galera, olhem no espelho.
vocês são os melhores clientes que vocês podem encontrar. Então, se você não tiver um bom material para vocês, vai ser muito difícil. E quando eu e o Rodrigo fizemos essa fusão, a gente pensou nisso, em atender uma característica como uma demanda nossa. Mas que, claro, teve uma inspiração por trás disso também. E o que é muito legal é que a inspiração está aqui. E o que eu acho mais mágico dentro desse processo é que essa inspiração, ela vivencia e ela está presente no dia a dia de vocês o tempo todo, que é o Cauê e o Léo. Você pode aprender com esses caras, né? Então, assim, o Cauê é um cara super incrível. E pode ver, essa foto foi produzida no palco do Photoshop Conference, que era justamente uma homenagem para eles. Notem, utilizei depois o background, a inserção de fogo e tudo mais. Então, olha a quantidade de coisas que a gente pode fazer. E daí o que eu quero fazer é o seguinte, deixa eu mostrar o passo a passo dessa foto, para que a gente consiga entender qual é a dinâmica de uma produção dessa. E eu quero que vocês vejam isso de duas formas. Primeiro, de uma forma totalmente aberta, livre, e pensando com uma condição assim, cara, eu posso fazer isso, não teria problema nenhum. Porque quando a gente pensa assim, eu quero ter um bom cliente, a primeira coisa que o cliente vai chegar para você, vai pedir, vai falar assim, tá, mas você tem um bom trabalho? Essa é a primeira pergunta que ele vai fazer. Então, se você apresenta um trabalho desse tipo, que é um trabalho pessoal, vai dar certo. Daí a segunda pergunta que você pode fazer, ou o segundo ponto de vista, assim, tá, Ale, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma produção desse tamanho. E daí eu vou falar para vocês o seguinte, o que custou mais caro dentro dessa produção foi o almoço. Por quê? Porque a gente fez todo o processo muito bem calculado. Então, por exemplo, quando a gente começou a brincadeira, a gente começou falando assim, vamos fazer as fotos, tá? Então, no caso, eu tenho o estúdio do Photopro. Mas hoje, por exemplo, vocês estão estudando na Estácio. Eu tenho certeza que a Estácio deve ter um estúdio fotográfico, onde vocês aprenderam vários conceitos e tudo mais. E dependendo de como for, você pode até usar o estúdio, né? Ou, dependendo, poxa, posso alugar posso criar uma parceria com o fotógrafo. Então, nesse caso, a gente pegou e fez a foto. O Rodrigão foi atrás do uniforme. A gente conseguiu um uniforme do bombeiro, mas a gente conseguiu um só. Então, isso significa que a gente teve que fotografar primeiro um modelo top, sou eu, tá aqui, e o modelo freak, que é o Rodrigo, que apareceu agora. Então, a gente tem essas duas etapas colocadas. A partir daí, o que eu precisei fazer? A seleção e tirar. Lembra que eu já mostrei para vocês o processo de seleção? Poderia ter sido automático. Dependendo do trabalho, eu faço ele automático ou não. Nesse caso, eu acabei fazendo a seleção com PET porque eu queria ter precisão. E daí, a partir daí, começa um processo de tratamento de imagens. Então, essa ideia de tratamento, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, ele aconteceu primeiro porque eu estava trabalhando com um Smart Object. Então, notem que eu abri a minha imagem dentro do Photoshop, e o que é louco e me impressionou muito. Eu peguei essa imagem, eu clareei ela um pouquinho, e depois, quando eu estava a 100%, eu entrei nessa parte de Clarity, e coloquei ela mais forte. Olha o contraste que ela entregou dentro da imagem. Então, eu tenho, a partir de agora, uma imagem com alto contraste, que traz aquela questão de uma luz mais dramática, mais forte, que era justamente o que eu queria. E que, por exemplo, a gente conseguiu trazer. E você vai ver que esse mesmo tratamento foi aplicado em cima do Rodrigo. E aqui a gente tem uma diferença bem clara. O que eu fiz? Na cara dele, eu falei, cara, vou passar carvão na cara dele. Daí você vai ver, pô, mas na sua não tem. A diferença é simples, galera. Foi ele que fotografou e eu que sei fazer Photoshop. Então, na minha eu falo assim, não vou passar na minha cara não. O que eu vou fazer? Vou usar o Photoshop nesse momento. Nota, eu já tenho a imagem do Alequise aqui inserida. Venho dentro dessa estrutura, né, que eu tenho inserida aqui dentro, e eu vou falar assim, vou pegar um tom escuro dentro da minha imagem. E daí, uma vez que eu peguei esse tom escuro, eu tenho que determinar em que lugar vai entrar esse tom. Então, eu falo, acho que essa área aqui tá boa, então eu vou colocar aqui uma cor sólida, e daí já peguei novamente a informação, posso pegar um marrom escurão, coisa linda. Mas falar, falhou um pouco o seu plano, porque, né, era para passar um pouco de bombril com essa mancha. Mas, galera, é onde eu posso entrar no Blending Options, por exemplo, e começar a falar assim, olha, nas áreas mais escuras da minha imagem, eu não quero entrar com tanta informação, ou eu quero abrir as áreas mais claras. E daí ele vai criando uma transição onde parece que a imagem agora
Está sujando exatamente no tom e na coloração que eu quero. Eu estou olhando para onde isso? Estou olhando aqui na bochecha. Ok. A partir de agora, ó, o que eu vou fazer? Eu já tenho essa imagem do color fill inserida. Eu vou falar Photoshop, esconde tudo isso. Porque eu vou pegar uma ferramenta de pincel e vou falar agora que eu quero pintar e vou trazer só as áreas que eu preciso para dar a ideia da sujeira sendo inserida, ó, tanto de um lado como do outro. Então, notem que eu vou colocando essas informações e eu tenho a sensação que agora a minha cara, assim como a do Rodrigo, já está suja. Antes e depois. Antes e depois. E que a qualquer instante eu posso ir colocando mais informações ou tirando informações dentro desse processo. Então, olha que interessante. Eu usei aqui uma camadinha chapada com Advanced Blend e um pincelzinho para conseguir fazer a composição. E daí aqui, mais uma vez, voltando para esse processo de reflexão que eu quero fazer com vocês aqui, a gente começa a pensar que sim, cara, foi uma técnica super avançada? Não, foi o domínio da ferramenta e a criatividade no uso dela. Então, note, fiz o tratamento, daí o que eu fiz na parte de composição? Falei, vou colocar a minha foto por trás da do Rodrigo. Depois disso, eu vou pegar e começar a criar uma parte de sombra, e vou pegar algum dos elementos, que nem aqui, que é legal, essa questão de trazer, por exemplo, olha, a parte da fumaça. Então, qual que é a ideia? A gente pegou e foi atrás de um sinalizador. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu tinha vários arquivos diferentes que foram fotografados. Na verdade, essa imagem ela acabou virando até um treinamento online que eu tenho lá no Photopro, tudo certinho, né? Que eu fiz junto com o Rodrigão. Então, nós fotografamos também, ó, vários momentos de fumaça diferente. Foi onde também o processo é muito legal, porque você aprende o tempo todo. Eu gosto dessa fumaça aqui, na verdade. Porque eu lembro que quando nós ligamos para a casa de fogos de artifício, nós falamos assim, pô, cara, eu estou precisando comprar uma bomba de fumaça. O cara falou, meu, isso é proibido, o que vocês vão fazer? Eu falei, não, eu só queria fazer fumaça mesmo. Tal. Ele falou, não, então o que vocês estão procurando, na verdade, é um sinalizador. Então, o que a gente fez? A gente fotografou o sinalizador, ó, copy e paste, coloco a imagem com essa fumaça no ponto que eu quero, e mais uma vez, lembra que eu fui no Blend para trabalhar em cima da minha imagem? A mesma coisa eu vou fazer na fumaça. Eu vou falar que as áreas mais escuras da fumaça vão ficar transparentes. Então, conforme eu vou trazendo essa área, ele vai criando essa transparência para mim. Eu aperto Alt, olha como a imagem, a partir de agora, dá a sensação, ó, mais fumaça, menos fumaça, e eu posso ir colocando a informação e determinando quanto eu quero. Que é um processo aqui que a gente determina como ambientação da foto nesse momento. É o que vai trazer mais veracidade. Então, notem que eu fiz essa transição, a imagem já está certinha. Poderia somar isso, por exemplo, a um blend mode, poderia somar isso a um controle de opacidade, poderia somar esse processo até mesmo a colocar uma máscara e falar assim, tá, no Photoshop, mas ele acabou ficando muito grande aqui em cima. Vamos tirar um tiquinho essa parte. Eu quero que a fumaça fique só ali naquele ponto, mas eu vou adicionar um pouquinho mais para cima. Olha lá. Pequenos detalhes que são responsáveis por uma grande diferença quando a gente está construindo essa foto. Então, pode ver, vou colocando mais imagens, fui fazendo ambientação, daí aqui veio uma coisa assim, falou, putz, se eu for colocar fogo do lado da minha imagem, imagina, uma chama colocada aqui no canto. Inevitavelmente, chama, fogo, luz. Eu tenho que brilhar do lado do Alê. Beleza. Como é que eu faço isso? Bom, eu já tenho o layer do Alê, todo certinho. Então, vamos lá. Alê Keys. Aqui vem aquela questão de ter uma nomenclatura correta, inserida. Então, por exemplo, eu já coloquei a sujeira na face, que a gente viu agora há pouco. Então, até vou colocar aqui o nome face. Beleza. E agora eu vou criar uma nova camada. Vou pegar a cor. Vamos pensar que eu quero uma luz vermelha. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincel. Vou reduzir a cor do pincel. Vou começar a passar esse pincel aqui em cima. Show. Ótimo, ele está com uma opacidade de 50%. Vou aumentar para 100%. Vou colocar um pouquinho mais aqui, para cá. Beleza. Tá. Só que eu quero que aconteça só em cima da minha imagem. Então, vou colocar aqui e vou falar só na minha imagem.
Ah, mas eu quero que ela entre como se fosse luz. Ela está chapada. Então ela tem que respeitar a textura. Olha o blend entrando de novo em cima do processo. E uma vez que esse blend entrou, eu posso falar assim, Photoshop, nas áreas mais escuras da imagem de baixo, eu quero falhar um pouquinho, porque a luz entra só nas áreas claras e com intensidades diferentes, onde eu vou determinando o quanto que ela vai entrar e com qual força ela vai entrar nesse momento. E claro que a isso eu poderia colocar algo como screen, color dodge, burn, overlay, hard light, e eu tenho a minha imagem inserida. E o mais legal do processo, tá? Eu falei de ficar do lado do fogo. E se eu ficasse do lado de uma placa de neon? Cara, era só entrar no Hue Saturation e falar, legal, que cor você quer o seu neon? Roxo, uma luz mais azul, um azul mais claro, um tom já puxando para o verde. Tá? Qualquer informação eu posso colocar aqui, ó, o amarelo. Olha a intensidade da luz. Pode ver. A impressão que a gente tem é que eu literalmente acendi uma luz do lado da minha imagem. E ele coloca esse processo todo certinho. Então, dentro dessa estrutura, onde a gente vai fazendo essa construção da imagem, eu vou aos poucos colocando cada um desses detalhes, trazendo elementos, igualando essa parte de tonalidade, justamente para que a gente tenha uma estrutura toda certinha. Nota, eu coloquei uma fumaça aqui na frente, olha como a imagem, a partir de agora, começa a ser unificada. Agora eu tinha que botar fogo no celular, né? Pô, legal. Daí eu venho aqui e vou procurar imagens de chama. Galera, o cúmulo do aproveitamento é quando você passa na sua casa e pega bombril para pôr fogo, para falar assim, pô, aqui que eu tenho a barba do Rodrigo pegando fogo. E daí você acende a fogo com a velhinha de aniversário que você usou outra vez. Lembra que eu falei que a produção é acessível e daria para fazer? Então, ó, eu tenho várias informações de chamas diferentes aqui. Eu abro essa imagem e falo o seguinte, eu quero pegar esse detalhe, vamos pegar para cá. Copio, venho na imagem e falo para ele, legal, só que é em cima do Rodrigo, certo? Então a gente pega aqui, ó, um layer, o Rodrigão está aqui, boa. Vou pegar a estrutura em cima da parte dele, colo a imagem e já vou posicionando. Aí você fala, pô, mas o fundo está preto. E aí que vem o planejamento, que é um conceito de imagens híbridas que eu aprendo o tempo todo com o Cauê, que está aqui com a gente, com o Léo, com a Cris. Planejamento, estrutura, como começar a imagem. Porque se eu uso características como screen, color dodge, linear burn, o linear ficou legal aqui, o screen ficou bom também. Estou até na dúvida de qual dos dois eu vou usar, mas notem que eu já tenho uma imagem que ela colocou o fogo ó, e ela encaixou no celular. Olha a luz que eu consegui trazer em cima do celular como se estivesse queimando. Tá vendo? Fui lá, apliquei. O que eu faço agora? Vou entrar nos levels, vou fechar um pouquinho o meio tom para ficar mais transparente. Vou colocar uma máscara aqui dentro e falar, olha, Photoshop, vamos fazer o seguinte, eu quero revelar só esse fogo aqui. E por que eu vou fazer isso? Porque dessa mesma imagem, eu vou duplicar ela e ela tinha uma outra chama. Lembra que essa que estava aqui embaixo? Se eu faço o flip horizontal dela, eu posso colocar a chama trazendo aqui para esse cantinho aqui agora. Mais para cima, mais para baixo. Ótimo. Mais uma vez, minha máscara está aqui inserida. Falo para o aplicativo que eu quero esconder. Vou colocar a chama no lugar que eu quero. Vou determinar se ela vai ser maior ou menor nesse momento. E daí começa o processo de ambientação. Lembra? Se eu coloquei a luz, eu tenho que fazer o quê? Pegar uma ferramenta de pincel, pegar aqui um laranja e falar, Photoshop, se eu tenho algo alaranjado, eu tenho que pintar um pouquinho aqui em cima. Daí fala, mas tá feio demais. Ah, mas se eu coloco isso, sei lá, com overlay, uma opacidade um pouquinho mais suave, volto para a ferramenta de pincel, dá uma olhada. Eu estou trabalhando intensidades diferentes e trazendo aquele brilho que a luz, teoricamente, ia trazer essa invasão para dentro do aplicativo ou do celular, que é o que eu estou fazendo. Olha que interessante agora. Quando a gente olha a estrutura, antes e depois. Notem, a gente vai construindo a imagem e, para mim, o que é muito legal, eu comentei com vocês, a imagem nada mais é do que uma construção de histórias. Notem, ó, peguei o bombril aqui e falei, ó, quero pôr o fogo na barba do Rodrigo. Beleza.
Vou pegar aqui, ó, essa parte aqui. Copy. Vem aqui. Vou chegar na barba dele, ó. Coloquei lá o processo. Trouxe até, ó, ficou melhor assim, né? Boa. Não, mas tá sacanagem. Para ninguém vai ver o Rodrigão, né? Então vamos colocar a edit certinho, ó. Lighten, Screen, Levels, escureça um tiquinho, meio tom tá fechado. Galera, fala para mim. Isso aqui não é barba pegando fogo? Dependendo do posicionamento que eu coloco e aonde eu encaixo essa imagem, fica perfeito. Olha lá, a estrutura. Ah, mas e se eu fizesse flipado? Ah, vamos nessa, vamos fazer o espelhamento. Beleza, vamos reduzir um pouquinho para ver como é que fica. Um pouquinho mais, vamos rotacionar essa imagem. Coloca aqui no canto. Boa, agora ficou top. Beleza. Ó, vou fazer até os cílios dele aqui, irmão. O cara não tem cílios. Ô, Cauê, você já tinha reparado nisso? Ó, o cara não tem cílios, meu. Eu não tinha visto isso. Então vamos descer para a barba aqui de baixo. Vamos fazer uma catota em chamas. Não sabia, não. Então, tá vendo como entrega esse negócio de fotografia? Outra coisa. Bom, galera, vocês já perceberam que, assim, se me deixar com Photoshop, eu me divirto sozinho, né? Então é uma coisa insana. Mas pode ver, ó. Fui colocando fogo, fui fazendo aplicação, e daí, claro, ambientação, né? Depois coloquei lá toda a parte de chamas, a construção da imagem sendo colocada, porque daí com isso eu tenho a minha primeira etapa, que é a composição. Porque com ela pronto, daí sim, vem o processo do fundo, onde começa uma área de ambientação, né? Hoje também reconhecida como color grading, né, Cauê? Eu estava pensando assim, cara, eu nunca prestei atenção no color grading. Depois eu falei, cara, mas eu faço color grading já, que é essa ambientação que a gente vai vendo, dando um humor diferente para a foto. Né? Não sei quantos dos alunos que estão aqui conhecem Piracicaba, mas essa imagem de fundo foi capturada lá em Piracicaba, né? Tem uma área super legal lá, na Rua do Porto, que é onde eles fazem a festa das nações, que foi capturada a imagem. Então, nota que eu fui brincando com essa imagem. Como eu disse para vocês, de onde ela veio, né? Ou seja, essa imagem, na verdade, ela nada mais era do que uma homenagem para essa galera aqui que eu comentei com vocês logo antes. Então, deixa eu abrir esse arquivo e mostrar que a construção foi a mesma. Então, uma vez que você entende o procedimento, uma vez que você tem a oportunidade de testar, brincar, você começa a evoluir. E daí, a partir daí, novas ideias, novas possibilidades vão sendo abertas no dia a dia de vocês. Que é justamente isso que vai provocar o crescimento, buscar novas oportunidades, trazer novas imagens, e o melhor, vocês vão ter trabalhos realmente muito fortes. Então, não, quando a gente compara e faz a estrutura, né, então eu tenho aqui, ó, o engenho, que é a parte, mas eu tenho aqui também dentro da estrutura, ó, todo o trabalho que foi feito em cima do Léo Cauê. Acho que você nunca viu essa foto aberta, né, Cauê? Não, aberta não. E, Apesar ó, que eu vou pegar aqui o negócio. e daí, o que acontece? Pode ver que essa imagem, quando ela foi gerada, deixa eu ver se eu pego aqui. Estilo. Ok, vídeos, erros de graça. É que eu tenho só o post, eu queria ver a imagem original que eu tinha de vocês, mas ela está aqui de todo jeito. Então, ou seja, pode ver, essa foi a foto que foi tirada dentro do palco do Photoshop Conference. Então, nós conseguimos o uniforme. Se a gente faz o processo para resetar as cores, ó, essa foi a foto que a gente tinha. Então, a grande vantagem de trabalhar em RAW, conseguir abrir. Lembra que o diferencial da imagem era esse contraste? Olha que legal que ficou na pele. Né? Então, ou seja, olha a textura que foi valorizada, que trouxe. Olha a expressão do Cauê, ó, daí tem sobrancelha, animal, dá para pôr bombril, pôr fogo na barba, tudo certinho. Posso definir se eu quero mais contraste, menos, se isso vai acontecer localizado. Ah, mas vai ter fogo, vai ficar mais amarelado, posso fazer essa brincadeira também. E notem que uma vez esse processo definido, é justamente essa imagem que jogou, que foi feita a construção aqui. Então, conforme a gente vai colocando, ó, eu vou ampliando a imagem, a gente vai vendo um nível de detalhe. Olha que legal.
eu coloquei tanto, né, as chamas saindo da sobrancelha do Cauê, como se eu tenho a imagem entrando, eu tenho luz que entra dentro desse processo. Então, tem uma luz que o Rodrigo já colocou lá, mas se eu falar, legal, mas eu quero agora intensificar mais alguma mensagem, eu posso inserir ali dentro sem nenhum problema. Então, olha, a chama entrando, a parte do efeito do calor, aonde ele traz muitas vezes até um desfocado foi inserido, mas notem que a textura original da foto também está colocada. Então, essa mesma estrutura, quando a gente vem analisando a construção da foto, né, deixa eu ir colocando aqui camada por camada, para a gente ver como é que foi essa brincadeira até chegar aqui. Ó. Então, eu tinha a imagem de fundo, depois foi colocada a luz no prédio acesa, um pouquinho mais de volume, foi inserido fogo para fazer essa moldura e ambientação, na sequência inserido o Léo e o Cauê, mas notem que ainda a imagem não está o quê? Abraçando, ela não está soldada. Por quê? Precisa começar, ó, vou trabalhar o extintor para trazer mais força, vou trabalhar a fumaça do bombeiro, olha que agora sim eu começo a ambientar melhor essa imagem, colocar fogo na mão do Cauê, do celular que está na mão dele, inserir as faíscas, que são esses elementos que vão trazer um pouquinho mais de naturalidade para a foto, mais movimento, a barba em chama do Cauê ali no cantinho, entra o processo de ambientação trazendo volume para a foto, que é esse contraste, fumaça sendo colocada no canto direito, mais ideias de chama e fogo, o que traz mais realidade. Olha a mão do Léo, que legal. Cara, esse é o tipo da foto que quando eu começo a fazer, a gente começa a viajar, porque esses pequenos detalhes é o que vão fazer a gente ficar sempre olhando para a foto, entrando de um lado, entrando de outro, né? E curtindo, até que a gente possa realmente falar, putz, agora deu certo. Ó, coloquei o extintor um pouco mais fraco, senão ficaria na frente do Cauê, tudo certinho. Eu tenho aqui, ó, até, olha os códigos, né? Faíscas boas para usar. Então, ou seja, meu molde de faísca estava inserido aqui. Eu tenho bolas especulares até chegar nesse acabamento final, aonde eu tenho no final o processo, né, com o ícone maior, né, Cauê? Que é justamente o ícone de imagens híbridas, que é esse que a gente tem aqui na tela, que foi um conceito desenvolvido, né, e registrado pelo Grupo Luz, pelo Léo, Cauê e pela Cris. E que eu sou imensamente grato por estar aqui hoje, viu, Cauê? Podendo apresentar e compartilhar um pouquinho de tudo isso que eu faço e que pode ter certeza que tem muito do que você faz e muito da sua interferência aí de forma extremamente positiva. Poxa, Lê, você me deixa Isso. emocionado. É isso, meu amigo. Assim, não sei aí como é que tá, nós estamos de tempo, eu estou vendo aqui que deu 1 hora já, então não Nossa. sei como é que tá a galera para quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, querer aproveitar um pouquinho esse tempo. Assim, é uma mistura, é um mix de emoções aqui, assim, felicidade, fico, nossa, muito honrado, agradecido, e vamos fazer vamos levantar essas perguntas aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, porque nós estamos falando com o mestre dos mestres, cara, a gente está falando com o Alexandre Kise, vocês viram um pouquinho desse mundo de Photoshop e o nível técnico que essa personalidade, esse consultor tem, né, cara? Ale, obrigado de coração, viu? Ah, tamo junto, meu amigo. Nossa, aqui, ó, e ó, é um artista, né, que fez uma obra e entregou para mim, cara. Fico muito honrado de ter aqui comigo essa peça que você Temos que fez. materializar, assim, é aquela Ah, coisa, tá impresso, registrado agora, tudo certinho. obrigado de coração, viu? Coração mesmo. Tamo junto, meu amigo. E aí, pessoal? O pessoal não saiu, viu, Ale? Tá todo mundo aqui. Opa, que bom! Né? O Marcel em off, cara, eu preciso fazer uns cursos com o Ale. E, nossa, cara, eu já acompanho as lives dele. Conta aí, Marcel, conta que você ficou impressionado. Apesar que eu estou aqui, né, administrando outras lives, fiquei atento aqui, fiquei de cara, porque eu tô o Photoshop me deixa desatualizado, viu, Alexandre? Porque eu sou um dos professores de Photoshop, também ministra às vezes lá no Grupo Luz, e ele começa a correr, eu tenho que correr atrás dele. Então eu vou ter que também me atualizar, porque se tivesse essas técnicas que ele mostrou, Cauê, naquela vez que eu fiz o curso com você em 2010, que também a gente fez algo parecido com chamas,
era um campo de futebol, você provavelmente lembra, né? A jogadora com o pé na bola, enfim. Oxe, seria surreal. Então, assim, parabéns. A gente está com os parabéns aqui porque é fora de série. E com certeza, eu vou fazer 2, 3 ou 4 cursos, porque não é um curso só, né? Vamos focar em várias coisas e eu vou trazer coisa nova aí para esses alunos. Então, assim, só queria pontuar uma coisa que o próprio Léo diz muito, e quando ele trouxe isso lá em 2010, eu guardei para mim, que tudo começa na fotografia. Né? A fotografia tem que ser muito bem tirada, mas que o Photoshop tem essa inúmera gama de opções que deixam a fotografia linda. Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da matéria-prima, eu gosto muito de pensar nisso. É como um alimento, você vai fazer uma receita. Tá. A base que você escolhe do alimento tem interferência na receita como um todo e no sabor final. Então, a mesma coisa acontece na fotografia, a mesma coisa acontece no conceito. Por exemplo, hoje é muito comum você falar com pessoas que não conhecem, por exemplo, uma boa composição. Então, você fala, poxa, que legal, e aí? Né? Eu vou fazer um tratamento de imagens, tá, mas o que é um bom contraste e tudo mais? Então, conforme a gente vai trazendo para tudo isso, ou trazendo esses conceitos, a gente vai ficando mais forte. E o mais forte que eu quero falar é melhor preparado, né? Pensam dessa forma, assim. E por isso que eu fiz essas provocações em alguns momentos, falando, olha, eu estou usando conceitos tranquilos. Eu não fui atrás de um grande cliente, eu falei, eu sou um grande cliente, eu quero fazer um trabalho para mim, mas que me tire da zona de conforto e vá atrás, né? E daí esse realmente foi um trabalho muito legal, porque ele permitiu tudo isso. Como eu falei para vocês, se a gente colocar a questão de custo, com custo acessível, porque eu tenho certeza que todo mundo tem um bombril aqui na casa de vocês, lá na despensa. As chamas eu fiz com papel jornal. A sujeira na cara do Rodrigo foi com carvão. Né? O sinalizador, na época, custou R$5. Né? Então, se você pensar assim, em termos de produção, o uniforme a gente conseguiu emprestado do bombeiro. Então, quando você vai juntando isso, fala, cara, olha, todas as coisas estavam acessíveis. Né? Agora, claro, teve um ponto que foi chave. Vontade, disponibilidade, iniciativa, correr atrás. Isso não tem preço, isso tem atitude. É uma outra condição. Perfeito, perfeito. A gente pode fazer essa analogia, né? Como aprender a tocar violão, andar de bicicleta. Mesma coisa. A dedicação, o esforço, o planejamento, a intenção de realizar aquela ação, né? Não adianta nada o imediatismo a Adobe pode fazer o melhor botão do mundo ali, como você mesmo fez, né, Lê? Você foi lá e mostrou a substituição de céu, mas o toque artístico, o toque técnico final completa e complementa. E é aí que a gente entende o artista em relação ao robô, né, ao automatismo. Muito legal. Exatamente isso. E aí, turma? Ninguém quer falar? Tá todo mundo com vergonha? Opa! Na hora da aula, Lê. Agora eu até fiquei com medo. Eu falei, poxa, se ninguém tem nenhum comentário, será que o pessoal entendeu? Será que curtiu e tudo mais? Na hora da aula, essa turma me trola, sabe? Essa turma, você tem que dar um tempo para eles começarem a conversar antes. E aqui, pessoal, vamos fazer pergunta. Aproveitem. Essa é a ideia, esse é o momento. Muito legal, Lê. E você falou, né, que a Adobe acabou de atualizar, né? Você sabe o que veio de atualização? Cara, então, na verdade, eu vi aqui que foi na parte da tarde que piscou meu celular, tá falando, tá vendo? Update available. Então, eu acabei nem instalando ainda na máquina, porque como eu tinha apresentação aqui hoje, eu sou meio receioso para algumas coisas que falo assim, não vou mexer em time que tá ganhando, né? A apresentação tá esquematizada bonitinha, pode ver que o Teams me ajudou, foi tudo, pelo menos acho que foi tudo joinha aí. Mas amanhã, com certeza, eu já entro de cabeça pegando todas essas variações aí, testando e apresentando para a galera. E mais uma curiosidade, turma, o Ale é beta teste do Photoshop na Adobe, né, Ale? A gente tô trabalhando em cima disso também. Então, agora, toda sexta tem a reuniãozinha lá, o bate-bola. Que legal, que legal. Muito bem, Ale. Bom, então, pode ser que o Teams não está funcionando nesse momento também, nessa área do bate-papo? Tá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço.
além de ser esse profissional ímpar, né, é muito importante esse reconhecimento que a Estácio tem em saber que a gente pôde contar com você. E eu gostaria de agradecer também aos alunos que estão presentes, né, nessa iniciativa, né, da Semana Acadêmica, que eles estão aqui para adquirir novos conhecimentos do mercado. Como você mesmo disse, é muito importante que a gente saiba estruturar nosso conhecimento envolvendo teoria e prática. E, Ale, mais uma vez, a Estácio te agradece. Muito obrigado por sua apresentação, pelo seu tempo. E conte com a gente por que precisar, viu? E digo mesmo, sempre que precisarem, estou à disposição. Marcel, você tem alguma colocação? Ele está lá na outra. Não, maravilha, agradecer, né? Mais uma vez. Eu não sei se a Beatriz levantou a mão. Tem alguma pergunta, Bia? Ah, eu não vi. Pode ficar à vontade. Eu ia falar, primeiramente, eu adorei, foi muito incrível, eu não imaginava. Eu trabalho com Photoshop, mas não imaginava o quão incrível ainda pode se tornar, né? Que legal! Eu queria perguntar para você um pouco da sua carreira, o que foi mais difícil para você ao longo dela, para estar se especializando, tudo. É assim, eu acho que o estudo é constante. Então, assim, eu estou o tempo todo estudando, o tempo todo buscando informação e colocando desafios, principalmente desafios pessoais. Então, acho que essa é uma parte que faz toda a diferença. Eu não espero somente o desafio vir de fora, da parte externa, de um cliente me provocar, mas eu coloco coisas que eu falo assim, eu quero ter uma imagem que seja diferente, eu quero chamar a atenção. E até para abrir assim aqui com vocês, meu próximo projeto, por exemplo, eu estou fazendo um estudo e tal, e dentro desse projeto, que é uma das provocações, eu falei, cara, como é que eu posso pegar algo do dia a dia, que é acessível para todo mundo, e fazer algo incrível? E daí eu pensei assim, eu vou fazer o tratamento de um ícone que todo mundo quer, e eu tenho certeza que, assim, agora que essa pandemia está saindo, vai ser uma coisa fantástica, que é um pão na chapa com café com leite. Eu vou pegar uma super foto de pão na chapa com café com leite, vou fazer um tratamento que vai ser aquela coisa assim, de a gente olhar e salivar. E o que é legal, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma padaria, que quando vocês já foram, tem uma foto horrível, ou nem tem uma foto de pão na chapa com café com leite. E talvez você pode chegar nessa foto e apresentar para o cara e falar, você já pensou o impacto que essa foto tem nas pessoas que chegarem aqui de manhã para pedir um pão na chapa, um café com leite? Então, ou seja, você vai conseguir ter algo que na sua rua tem acesso, onde você já vai poder colocar seu trabalho. E eu não precisei falar, eu queria fazer com a Coca-Cola. Não, eu podia pegar um ícone simples. E a ideia é assim, transformar isso, estudar, e daí que vem essa questão da observação, né, de como a gente pegar algo do dia a dia e trazer para um mundo diferente. Então, eu acho que, pode ver, é um desafio. Quando a gente olha, parece até bobo falar. Mas vocês já pararam para pensar o que vai ser fazer uma foto de pão na chapa com o café com leite? Como transformar algo simples e requintado, mas ao mesmo tempo que tenha desejo e emoção por trás? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que agrega e me faz crescer. Então, pensando na carreira, o que eu posso falar para vocês é, estudem sempre. Por exemplo, eu e o Cauê somos um exemplo disso, e eu posso falar com toda tranquilidade, porque nós já viajamos juntos, coisas assim, de pegar voos malucos, de demorar, sei lá, 20 horas para chegar no lugar que a gente ia, e daí assim, então, Cauê, você vai na sala 1, eu vou na sala 3, depois a gente troca informação do que você viu lá e o que eu vi aqui e tudo mais. Então, ou seja, essa busca incessante de conhecimento. Né? Então, é esse o caminho que eu queria deixar aqui. E uma colocação muito importante, né, quando você desenvolve o seu autoral, isso vira uma referência para construir um portfólio, né, turma? Uhum. Então, vocês devem, que acontece assim, né, Ale, nesse momento de pandemia, as aulas estão sendo à distância, existe o estúdio na faculdade, dedicado à fotografia, existe um estúdio dedicado ao vídeo, mas durante a pandemia, o que a gente fez? A gente
criou grupos menores de aluno, eles vieram aqui no estúdio, no Grupo Luz. Pô, que incrível! E a gente pôde exercitar um pouquinho, mas a galera que está nos vendo aqui, eles têm uma experiência prática, né, com o celular, para construir imagem que é 100% possível para você fazer seu autoral, para você desenvolver seu estudo. Porque às vezes parece que a limitação é a ferramenta. Não é bem assim, né? Hoje você tem recursos no seu próprio celular, você tem recursos online, você não precisa nem instalar o programa na sua máquina e você consegue desenvolver esses estudos para se fazer o autoral. Isso é importante, né? Sem dúvida alguma. Atitude, foi o que a gente falou. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, acho que tem muito isso. E vou ser bem honesto aqui. Dificuldade todos nós temos. A diferença é como é que você lida com elas. Perfeito. É essa a questão. A Amanda levantou a mão lá, se quiser fazer a pergunta, abrir o microfone. Oi, tudo bem? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Oi, Cauê. Oi, todo mundo. E, assim, eu queria ressaltar isso que o Cauê falou, da gente ter essas facilidades no celular. Tanto é que, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi aquele tipo de edição que você fez quando estava demonstrando pra gente, de mudar o sorriso, colocar o sorriso, mudar a boca, ou deixar mais velho e mais novo, a gente tem recursos e programas, assim, aplicativos que a gente tem para baixar no celular que fazem isso já. Exatamente. E eu acho que a primeira vez que eu vi uma coisa dessa foi no próprio celular, assim. Então, é como se o Photoshop ele juntasse vários programas ou aplicativos separados que a gente tem hoje em dia num lugar só. E é muito legal isso, porque a gente percebe que tá tão fácil, como posso dizer, tá na nossa mão, sabe? Então, assim, não precisa de muito e a gente consegue, tipo assim, achar um recurso, assim, fácil. Exatamente, e essa é a ideia. E hoje, por exemplo, se você pensa no Photoshop, ele é um aplicativo que tem 31 anos. Quando você pensa, é um senhor aplicativo, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, sempre à frente do seu tempo, sempre se atualizando, como você falou. Poxa, era uma característica que estava num aplicativo, como essa troca de céu também. E a Adobe está sempre atento, falando como é que eu trago isso para dentro da tecnologia do Photoshop e como é que eu torno essa tecnologia acessível ao mesmo tempo para as pessoas. E daí uma coisa que é importante, notem, as ferramentas vão ficando cada vez mais automáticas, cada vez mais simples, cada vez mais rápidas. Mas voltando com o que o Cauê falou, se não souber uma pessoa por trás como apertar o botão, como mesclar, a única diferença é que o resultado vai ficar mais rápido, mas não necessariamente melhor. Então, o melhor depende de cada um de nós, da nossa bagagem, do nosso conhecimento, da nossa dedicação. Muito bem. Ter experiência, né, turma? Vocês precisam adquirir experiência. Adquirindo conhecimento, você adquire experiência fazendo trabalhos, fazendo o autoral, né? Praticando. Muito bem. E é o tempo todo, né? Por exemplo, eu passei por uma experiência muito louca agora, né? Nós temos um amigo comum, eu e o Cauê, que se chama Cacalo, que é um mega fotógrafo, assim. Ele tem um trabalho com automóveis maravilhoso, com alimentos e tudo mais. E eu fiz um projeto junto com ele, né? A gente ministrou um curso juntos, e ele falou, Ale, mas no processo da fotografia eu preciso de 2 assistentes. Tem o Nezão que trabalhava comigo há 40 anos, eu preciso de mais um. Daí eu falei para ele, eu posso ser o seu assistente? Ele olhou e falou, claro, mas você vai querer... Cara, eu quero ser assistente. Galera, vocês não têm ideia do que eu aprendi sendo assistente no Cacau. E às vezes é uma postura que eu vejo que algumas pessoas falam assim, não, mas eu já sou um artista, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Como assim eu vou ser assistente? Galera, a questão não era ser assistente, a questão era ter acesso ao conhecimento do Cacau, era estar do lado dele, era aprender com ele, era vivenciar a experiência que ele tinha num trabalho. Então foi algo mágico, assim, e eu tive insights que explodiram, assim, no final, quando eu comecei a conversar com ele, trocar ideia, juntos acabamos desenvolvendo um novo processo que ele falou, nossa, na minha carreira toda eu nunca imaginei isso. Justamente porque, assim, estávamos abertos. Então essa é uma coisa bem legal, e é uma mensagem aí que fica. Boa, Lê, boa. Importante, hein, turma? Não esqueçam do programa de estágio, e isso ajuda vocês não só a serem inseridos no mercado de trabalho,
mas adquirir essa experiência. Tudo bem. Mais alguma pergunta, turma? Ah, Ale, foi incrível, o tempo voou, né? Olha só. Então, nossa, eu quero agradecer mais uma vez, viu? Em nome da Estácio, em nome da nossa amizade, agradeço de coração. Tamo junto. E gostaria de deixar aberto esse espaço, conte com a gente, porque você precisar. Mais uma vez, pessoal, Ale, se você quiser deixar seus recados e passar os seus endereços, pessoal, se atentem aí, e aí a gente faz o encerramento, tá bom? Legal. Bom, então, muito obrigado, Cauê, de coração, como sempre, tamo junto. Sabe que a admiração e respeito mútuo é tremendo. A Estácio pela oportunidade, a todos vocês que estão aqui hoje e dedicaram esse tempo para me escutar. Se vocês gostaram, quiserem continuar, cara, é super fácil me encontrar. Alequise, não tenho o que errar. Estou intercalando até com o Cauê às terças-feiras. Eu tenho um projeto chamado Alequise Live, trazendo novas informações. E dentro de um site que é o fotopro.com.br, tem uma série de treinamentos, parte de consultoria, tudo mais. E organizo também um evento chamado Photoshop Conference, que espero que em breve possamos estar juntos, né, Cauê? Porque a última edição foi digital, devido a tudo que vem acontecendo, mas eu acho que nós temos bons ventos soprando, eu acho que a gente está mais próximo do fim dessa confusão do que do início dela. Então, fiquem bem, né? Espero que vocês tenham gostado, assim como para mim foi um prazer estar aqui hoje, e que a gente possa se ver, se encontrar, digital ou presencial em breve. Muito obrigado, meu amigo. É verdade, pessoal. Ó, é um marco. Photoshop Conference são divisores de água. Certeza. Todos os eventos que o Ale promove, uma vez por ano é o Photoshop Conference. O Ale tem os eventos na Fotopro e as lives são divisores de água para o conhecimento de vocês. E o Photoshop Conference é o evento especial, né? Que é o maior evento de Photoshop que tem da América Latina. Então, se vocês puderem conhecer um pouquinho mais, acesse o site lá, photoshopconference.com.br. E se alguém puder compartilhar, primeiro, ativar a câmera, e depois a gente fazer uma foto e compartilhar esse nosso bate-papo... Ai, vai ser legal, hein? Vai ser bacana. Aí a gente aproveita e a gente marca o Alequise. Né? Por favor. @Alequise. Vamos fazer isso? Eu vi que as tagarelas já compartilharam aqui. Então, se mais alguém, se vocês quiserem ativar a câmera para a gente fazer uma foto todos nós, a gente consegue nesse momento. Tá? Senão eu já encerro a transmissão, tá bom? Eu vou acabar aqui a gravação. 3, 2, 1.